Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida, Luz da Eternidade e eu espero muito que vocês gostem. O episódio de hoje está recheado de versículos para nos ajudar nos dias em que estamos aflitos, preocupados com as coisas a fazer, ansiosos por algum motivo. Então guarde sempre esse episódio para os dias em que os problemas começarem a invadir a sua mente. Lembre dos versículos que vamos tratar aqui e medite neles. E eu queria começar então lendo um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 27, versículo 1 que diz assim: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. E o que é um provérbio? Um provérbio é um conselho, é uma exortação. Então, o que eu acabei de ler para nós é um conselho que nos foi dado, de não ficar presumindo o que irá acontecer no dia de amanhã. Nós ficamos sempre muito preocupados com o que o amanhã nos trará e dificilmente a gente espera coisas boas, não é? São sempre coisas ruins que a gente espera acontecer na nossa vida. Mas a verdade é que, de fato, por mais que a gente se preocupe, não podemos mudar tudo à nossa volta. Nós podemos sim nos prevenir para evitar certas situações. Então, nós trancamos nossa casa quando saímos ou quando vamos dormir. Se vamos fazer uma viagem, nós procuramos fazer uma revisão completa no carro, nós fazemos exames periódicos para saber como está a nossa saúde e etc. Mas não tem como a gente se prevenir de absolutamente tudo que possa acontecer. É igual às leis, por exemplo. Por que há uma enorme quantidade de leis? Porque há acontecimentos dos mais diversos tipos na nossa sociedade. Há inúmeras situações que precisam ser regulamentadas para que a gente possa caminhar em ordem e segurança na nossa sociedade. E as leis não param de ser criadas. Todos os dias, praticamente, nós temos novas leis, porque todos os dias a vida acontece e com ela surgem novas situações, novos acontecimentos, novas demandas. Seria muito fácil se a gente soubesse o que aconteceria amanhã e já criasse uma lei hoje para aquele caso, mas não é assim que funciona. As leis não conseguem acompanhar o exato ritmo da sociedade, porque não se sabe quais serão as futuras necessidades. É claro, que nós somos seres com inteligência e conseguimos presumir algumas coisas pela observação, pelo estudo, mas não conseguimos saber tudo. A internet é um exemplo disso. Quem diria lá atrás que um dia a gente teria internet e que ela poderia se tornar uma fonte de renda para tantas pessoas? Temos aí agora, os YouTubers, que hoje é uma profissão que até pouco tempo não existia. Não tenho muita certeza, mas eu acredito que, pelo menos hoje, no dia que eu tô gravando, essa profissão ainda não foi regulamentada, ainda não há uma previsão legal para ela. Até onde sei, existe ainda apenas um projeto de lei nesse sentido. Então é um fato novo, que precisa ser regulamentado. Já por outro lado, nós temos profissões que existiam e agora não existem mais, ou que são difíceis de encontrar, como o alfaiate, por exemplo. Então é assim que a nossa vida funciona. E acredito que muitos gostariam de saber o que vai acontecer no futuro, mas se a gente parar para pensar, já ficamos ansiosos e temerosos com o dia de amanhã, mesmo sem saber o que irá acontecer. Imagina se a gente soubesse exatamente tudo o que passaríamos na vida, porque a Bíblia diz que é certo que dias difíceis viriam para todos nós. Se a gente soubesse que daqui 10 anos, num determinado dia, de um determinado mês, eu vou passar por alguma dificuldade, hoje mesmo a gente já estaria lamentando e não teria alegria de viver o presente. Hoje mesmo a gente já ia pensar, nossa, mas porque daqui 10 anos vai acontecer tal coisa? Porque daqui 5 anos eu vou passar por tal coisa? Então, gente, glória a Deus que não conhecemos o dia de amanhã. Quem sabe é somente Deus. E quem melhor do que Ele para administrar os nossos dias? Embora a gente não saiba o que iremos viver, podemos aproveitar o presente e confiar na palavra de Deus. Em João 16:33 diz assim: Neste mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E, gente, maior é o nosso Deus. Nós somos filhos do Deus grandioso, todo-poderoso, Rei dos reis. Se Ele é por nós, quem será contra nós? E em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E não estou dizendo que nós nunca teremos medo, né? É normal do ser humano sentir medo do desconhecido. Mas Deus deixou suas palavras para nos apegarmos a ela nesses momentos de medo e sermos encorajados, lembrando que quem cuida é Ele. Eu já falei uma vez no meu Instagram que tudo aquilo que eu compartilho aqui no podcast é algo que antes Deus falou comigo para depois eu poder passar para vocês. Então eu não tenho uma lista pronta de assuntos a serem falados, né? Eu vou produzindo conforme eu vou aprendendo ao longo dos meus dias, conforme Deus vai colocando no meu coração. Claro que se você tiver um assunto que deseja que eu fale a respeito, pode deixar aí sua sugestão que eu anoto e preparo algo nesse sentido. Mas o que quero dizer é que esse tema de não se preocupar com o amanhã é algo que eu, Angélica, preciso trabalhar em mim praticamente todos os dias. Eu sou naturalmente uma pessoa que precisa ter um plano em mente, eu preciso saber o que fazer se acontecer tal situação. Eu procuro sempre algum meio de me sentir segura. E tem dias que isso me atrapalha e gera angústia, porque eu não consigo ter um plano para exatamente tudo na minha vida. E mesmo que eu tivesse, as coisas muitas vezes não acontecem conforme o meu cronograma. Então, o versículo que eu tenho me apegado com todas as forças nesses dias mais difíceis, né, está lá em Isaías 41:10, que diz assim: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então Deus está conosco nos dias bons e nos dias que não são tão bons assim. É Ele quem nos ajuda, que nos fortalece e que nos mantém firmes. Nós podemos nos apegar a Ele e a Sua palavra. Nós podemos lançar toda a nossa ansiedade sobre os seus pés, porque Ele tem cuidado de nós, como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Semana passada foi uma semana em que eu estava muito preocupada com diversas coisas, com o meu futuro profissional, com o andamento do podcast, né, o que eu precisava melhorar, o que eu precisava fazer. Eu me preocupava com os meus estudos, enfim, né, com diversas questões a serem resolvidas. E eu fui orar sobre todas essas questões que estavam me afligindo. E eu não sei como é com vocês, mas quando eu oro, eu realmente me imagino, né, de frente com Deus, conversando com Ele. Então, se eu estou sentada na minha cama, eu imagino Ele sentado ao meu lado. Se estou na mesa da cozinha, eu imagino Ele sentado na cadeira ao lado. Enfim, alguns podem chamar de loucura, né? Mas eu chamo de intimidade com Deus. Deus, Ele é onipresente, então, de fato, Ele está ali. Bom, e na minha oração eu imaginei que eu pegava todos esses meus problemas, esses meus questionamentos, esses meus medos e colocava cada um em um saquinho e coloquei todos dentro de uma cesta. Então eu conversando com Deus, eu fui tirando saquinho por saquinho e entregando para Deus cuidar daquele saquinho para mim. E eu fui falando todas as minhas preocupações, uma a uma, até acabarem os saquinhos imaginários lá da minha cesta imaginária. E, gente, quando eu terminei a minha oração, eu estava até mais leve, eu estava mais tranquila e muito mais em paz. Às vezes, durante a semana, eu me pegava, né, pensando sobre algum problema, mas eu parava e pensava, não, esse problema já não está mais comigo. Eu entreguei para Deus e é Ele quem está cuidando agora, é Ele quem está tomando conta. Então, se tiver um dia em que as preocupações estiverem te atropelando, coloque em um saquinho imaginário e vai entregando mesmo, um a um para Deus. Você vai ver como Ele nos dá a paz em troca. Em Mateus 6, versículos 25 a 34, diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, Deus sabe de tudo que precisamos. Ele sabe que precisamos nos vestir, nos alimentar, ter momentos de descanso, e a sua palavra diz que Ele providenciará o nosso pão de cada dia, que nós podemos viver um dia de cada vez, se preocupando com aquilo que precisamos resolver hoje. Então, se você tem algo para resolver hoje, faça o que estiver ao seu alcance e entregue em oração ao Senhor. Os problemas que surgirem amanhã ou depois serão resolvidos depois. Precisamos aprender a descansar e a viver realmente os nossos dias aqui na Terra, sempre buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Podemos cuidar das coisas do Senhor e descansar, porque Ele cuida de todo o resto. E para terminar, eu queria ler Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nada melhor do que contar com o auxílio de Deus nas nossas vidas. Nada melhor do que poder deitar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de descanso. Faça a sua oração antes de dormir, entregando seus problemas e as suas preocupações ao Deus forte, Rei dos Reis, Conselheiro e Príncipe da Paz. E essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Que Deus continue falando muito mais ao seu coração. Fiquem com Deus e um abraço.